Pessoal, já inicia a nossa publicação trazendo um assunto que tem tomado as redes sociais hoje mais cedo, viu? A Polícia Civil de São Paulo investiga um policial que fez ameaças à jornalista Natuza Neri em um supermercado na capital paulista. O caso ocorreu na última segunda-feira, dia 30. Também foi aberta uma investigação administrativa que pode resultar no afastamento do agente, tá? No boletim de ocorrência, o policial foi identificado como Arsênio Scriboni Júnior. Ele disse atuar como um investigador. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, que fazia compras no mesmo local, se aproximou da jornalista perguntando se ela era Natuza Neri da Globo News. Na sequência, disse que ela e a empresa para a qual ela trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Em outro momento, quando o homem já estava no caixa, ele passou a xingar a Natuza. Uma mulher que estava com o policial pedia para que ele parasse com os ataques, dizendo que a jornalista só fazia o trabalho dela, segundo relatos de pessoas próximas ali no local, né? O caso, obviamente, atraiu a atenção de várias pessoas, né? A polícia militar foi acionada e esteve no local. Inicialmente, o caso começou a ser registrado no 14º Distrito Policial, com todos os envolvidos presentes. Posteriormente, o acusado foi identificado como policial civil e a Corregedoria assumiu as investigações. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública Estadual afirma que diligências foram realizadas no supermercado em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas. Qual é o limite da liberdade de expressão? O que diferencia a liberdade de qualquer cidadão livremente se expressar para um crime? A narrativa dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, especificamente em relação a este gravíssimo fato que aconteceu com a jornalista Natuza Neri, já levantaram esta bandeira de que este policial civil estava apenas se expressando e que ele tem liberdade para se expressar. Então, mais uma vez, vamos aqui fazer uma diferenciação e colocar mais uma tentativa de pá de cal nessa discussão que, a bem da verdade, é uma discussão bastante simples. O que diferencia? Livremente se expressar e praticar um crime. Se esse policial civil tivesse abordado a jornalista no supermercado, fazendo críticas a ela, ao veículo que ela trabalha, críticas como: eu não concordo com o seu posicionamento, acho você uma péssima jornalista. A crítica, volto a dizer, ela pode ser contundente. Acho você uma péssima jornalista, o veículo que você trabalha presta um serviço ao nosso país. Ok, dentro do limite da liberdade de expressão, da liberdade de se criticar, ainda mais a imprensa, que é sim um dos pilares mais sólidos de toda e qualquer democracia, mas tem que ser cobrada, tem que ser criticada. Se essa abordagem tivesse ficado neste limite, estaríamos aí diante, então, de uma liberdade que todo e qualquer cidadão tem de criticar, inclusive a imprensa, pessoas públicas, governantes, qualquer pessoa. Não foi o que aconteceu no caso concreto. Essa crítica passa da simplesmente manifestação com relação a um posicionamento daquele que se posicionou contra a jornalista, dizendo que pessoas como ela têm que ser aniquiladas. Vamos imaginar o seguinte: você está num supermercado, no final de ano, você é abordado por uma pessoa que, aos berros, além de fazer críticas ao seu trabalho, volto a dizer, críticas que podem sim ser consideradas dentro daquilo que a gente chama liberdade de expressão, para então dizer que essa pessoa tem que ser aniquilada. Ainda mais em se tratando de um policial civil, uma pessoa que detém o uso exclusivo da força, uma pessoa que representa o uso da força do Estado. Então esse episódio, ele é gravíssimo, não só porque, número um, não é um caso isolado. Nós costumamos, infelizmente, a tratar absurdos no nosso país como casos isolados. Não é um caso isolado. A imprensa vem sendo atacada e vem sendo ameaçada reiteradamente, diariamente. Há vários jornalistas que passaram por episódios semelhantes e episódios até piores do que esse que a Natuza Neri passou. Portanto, isso não é um caso isolado, número um. O ministro do STF, Gilmar Mendes, se manifestou nas suas redes sociais contra a agressão sofrida pela jornalista. Ele disse o seguinte, abre aspas: o ataque sofrido por Natuza Neri em razão do simples exercício diário do seu ofício exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de percussão penal.
Mas não pense que acabou por aí não, viu? Ainda falando desse excremento que se autodenomina policial civil, né? A partir do nome dele, que já foi mencionado aqui antes, descobriu-se que ele é um bolsonarista radical que utilizava as redes sociais para defender golpe de Estado, questionar o sistema eleitoral brasileiro, disparar fake news, atacar a esquerda e defender uma intervenção militar no Brasil. Após a ameaça contra a jornalista vir à tona e a Corregedoria da Polícia abrir um processo para investigar o caso, o policial apagou seus perfis nas redes sociais. Internautas, entretanto, salvaram publicações em que o agressor da jornalista se mostra um bolsonarista violento e defensor de uma ruptura democrática. Em dezembro de 2022, por exemplo, o policial utilizou o X, o antigo Twitter, para enaltecer uma manifestação de bolsonaristas em prol de um golpe de Estado. Ele argumentou o seguinte, abre aspas, "Nessas horas tenho orgulho de ser brasileiro, nosso povo está vivo." Escreveu junto a uma foto do ato golpista, né? No mesmo mês, o bolsonarista chegou a publicar uma notícia falsa afirmando que Jair Bolsonaro teria obtido mais de 73% dos votos nas eleições de outubro daquele mesmo ano e vencido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou o seguinte, abre aspas, "Esta é a realidade que a mídia tentou esconder dos brasileiros." Já em uma publicação na rede social Threads, em novembro de 2024, o policial disse que estaria preso ou morto ao responder uma pergunta sobre onde estaria se fizesse tudo o que tem vontade. O cara não passa de um completo maluco desequilibrado e a tendência é só aparecer mais gente assim. Esperamos que providências sejam tomadas contra esse tipo de atitude para que covardes como esse não se escondam atrás de uma farda ou digam que fizeram coisas erradas sem querer ou sem pensar. Mais uma vez, lembra você, apoie o canal se inscrevendo, comentando, fazendo parte dessa comunidade, deixando sua opinião, mas também assinando por valores a partir de R$3 ou verificando o link fixado, a oportunidade da empresa que nós estamos fazendo a parceria, que fornece para vocês a oportunidade de trabalhar em dólar. Se você está precisando de emprego, existe uma empresa que nos procurou, falou, Rony, avisa para o seu público aí que a gente oferece uma oportunidade de trabalho em dólar, ensina o caminho das pedras e se você não gostar, você pode devolver o dinheiro, então é tranquilo lá. Pelo que eu estou vendo, tem devolução sim, funciona a devolução, umas 10 pessoas já devolveram, mas centenas compraram e não devolveram. Então tá aí, faça parte, eu ganho uma pequena comissão. E se você comprar aqui pelo nosso link, ajuda também, beleza? Então valeu.